Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a separação de recursos da pessoa física e da pessoa jurídica. Eu sei que você é empresário, já ouviu muito falar disso. O dinheiro da empresa, do sócio do sócio, não pode misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio. Mas na prática, não mostra como você pode fazer para conseguir essa separação, porque eu sei que é difícil. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer 6 pontos para ajudar vocês a iniciar de fato esse procedimento de separar o que é da empresa e o que é dos sócios. Já pega aí o seu papel e caneta e vamos começar. O primeiro ponto é: se permita mudar a mentalidade, a forma como você vê as coisas. Tá, mas espera aí, o que isso tem a ver com separar pessoa física e pessoa jurídica? É porque a gente encontra muito no dia a dia, né, lidando com empresários, qual o discurso que a gente ouve muito? Eu fiz assim a vida inteira, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, assim eu construí um grande patrimônio, eu sei que tá errado, mas eu sempre fiz assim. Tá ok, você sempre fez assim, que bom que deu certo, porque para muitos deu errado. Mas tá bom, que bom que deu certo, mas não é assim. Então vamos começar a fazer o certo daqui pra frente, que vai dar mais certo ainda. Então é essa questão de se permitir mudar. Não é porque você sempre fez assim que você precisa continuar fazendo assim. Esse foi o primeiro ponto. E o mais importante, você precisa definir um salário. Tá, Elcia, mas espera aí, eu sou o dono dessa empresa. Eu agora vou ter salário? É isso mesmo. O salário do sócio recebe o nome de prolabore, mas é um salário, então para simplificar vamos chamar assim. Como você vai definir esse salário? Você vai relacionar os seus gastos, as suas despesas pessoais, para você saber o quanto você gasta. E eu te garanto que você vai tomar um susto, porque é muito comum a gente encontrar o seguinte discurso: minha empresa não dá lucro, eu não vejo dinheiro dessa empresa. Eu vou fechar, eu vou mudar o negócio, eu vou fazer outra coisa porque eu não tenho lucro. E aí quando a gente começa a relacionar, quando a gente começa a mapear, a gente mostra para o sócio para onde está indo o dinheiro, ele se assusta. Isso porque às vezes você tira da empresa muito mais do que ela pode te dar. Então é importante planilhar os seus gastos para você saber de quanto você precisa para viver. Só que o seu salário não é o quanto você precisa para viver, mas o quanto a empresa pode te pagar. Então, se for preciso, você vai reorganizar a sua vida financeira para viver com o que a empresa pode te pagar. Porque você não pode tirar dela mais do que ela pode, porque senão você vai começar, de certa forma, a sangrar a sua própria empresa. Então, você vai relacionar, planilhar os seus gastos, mas vai considerar a capacidade de pagamento da empresa para poder fazer a definição do seu prolabore, do seu salário. Após isso, você vai implantar controles. Você nunca fez controles, ou às vezes você faz, mas faz um controle capenga, porque a gente sabe da realidade, a gente vê que isso acontece muito. Então você vai fazer controles separados. Você já planilhou, no passo anterior você já planilhou os seus gastos. Então agora você vai planilhar as contas da empresa, os custos, os gastos da empresa. Talvez você já até tenha isso em um sistema. Muitas vezes a gente vê isso de forma isolada. Então tem contas a pagar de um lado, contas a receber de outro, fluxo de caixa de outro, mas não tem uma comunicação com isso. Então talvez você até já tenha os relatórios mínimos, porque quais são? No mínimo você precisa ter um fluxo de caixa diário, você precisa acompanhar, Você precisa ter um contas a pagar e um contas a receber. No mínimo isso. Existem vários outros relatórios, mas pelo menos esses 3 você precisa ter. E talvez você até já tenha. Só que o que acontece muitas vezes? Às vezes tem, mas não analisa, não coloca, não correlaciona eles são relatórios isolados e você não para analisar. E aí acontece, por exemplo, de você ter mais pagamentos do que você tem recebimentos. E você precisa equalizar isso, a data dos pagamentos com a data dos recebimentos. Uma coisa bem simples, mas que a gente vê que na realidade, no dia a dia, não é feito. Então, assim, não é nada mirabolante, é o simples, mas é o simples bem feito. Quarto ponto é você se pagar. Como assim me pagar? Pagar o seu salário, aquele salário que a gente definiu lá no item 2. Por quê? Você não pode deixar isso aberto, você tirar dinheiro da empresa à medida que tem. Esse mês vendeu muito, eu vou tirar. Esse mês não vendeu nada, eu não vou tirar.
vou pegar dinheiro aqui no caixa toda hora. Principalmente se você tiver sócios. Existe uma prestação de contas também, né? Você não pode tirar dinheiro a toda hora. Então, você precisa ter uma data fixa para o seu pagamento. Caso o seu Prolabore seja um valor mais elevado e fique muito pesado para tirar isso de uma vez do caixa da empresa, então você pode definir aí 2 vezes, se paguem 2 vezes no mês. Então você define 2 datas, que sejam datas boas, que estejam equalizadas ali dentro do contas a pagar, contas a receber, né, no seu fluxo de caixa. E aí você se paga em 2 vezes no mês para amenizar o impacto no seu fluxo de caixa. Porém, não são pagamentos aleatórios. Cada vez eu pago um valor, eu pago um tanto. Não. É aquele valor definido, apenas dividido em 2 vezes. Isso vai te ajudar no controle financeiro. E a linha, né? Isso vai estar, de certa forma, alinhado com o seu fluxo de caixa. Então, você vai conseguir respirar. E eu imagino que a essa altura do vídeo, você deve estar pensando assim, deve estar meio desesperado, né? Nossa, a empresa fatura tanto, eu vou viver só com o meu Prolabore, com o meu salário? Não, aí nós temos um item muito importante que eu vou te explicar agora. Mas antes eu vou te lembrar de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, vai chegar uma notificação para você. Além do Prolabore, né, do salário, o que mais que como que você vai retirar algum recurso da empresa? Através da distribuição de lucros. Então, existe na empresa a distribuição de lucros, inclusive não é bom negócio para uma empresa sonegar. Por quê? Quando você não sonega, quando você paga, né, faz um planejamento tributário, reduz o impacto ali dos seus impostos e aí você consegue emitir nota, faturar tudo, isso é bom porque também alimenta a sua pessoa física, porque existe a retirada de lucro e pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, no ano de 2021, início de 2022, a distribuição de lucro ainda não é tributada. Então, todo o imposto que foi pago já foi pago lá dentro da sua pessoa jurídica e essa retirada, essa distribuição de lucros é feita para a pessoa física de forma isenta. Então, lá no seu imposto de renda pessoa física, você não vai pagar imposto sobre essa retirada de lucro. Já sobre o Prolabore, você paga imposto. Então, né, já é outra coisa aí para você avaliar, para você colocar na balança. É importante trabalhar com a distribuição de lucro. Você pode determinar períodos periódicos para a distribuição de lucros, mas também não pode ser de forma aleatória. Assim como o Prolabore tem que ser pelo menos assim, 2 vezes ao ano. Não pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, entendeu? Precisa ter uma definição. E para que você tenha distribuição de lucros, a empresa precisa ter lucros. Então, esquece a parte de sonegação também. E o nosso último ponto, e não menos importante, é que toda essa organização financeira vai te ajudar também a ter uma reserva financeira para investimentos, para expansão. Então, você precisa, a partir do momento que você começa a se planejar, que você começa a ter uma visão de longo prazo do seu negócio, você tem um planejamento, você sabe o que você quer fazer dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você sabe quanto de recurso você vai precisar ter. Então, como captar recursos no mercado, a gente sabe que custa muito caro porque os juros são altos e também muitas empresas têm dificuldade para captar recursos. Nós já falamos disso até em um outro vídeo. Temos um vídeo onde a gente fala sobre os desafios de empreender no Brasil e um dos desafios é a carga tributária e a dificuldade de captar recursos. A carga tributária a gente ameniza com planejamento, com contratação de equipes, né, de assessoria especializada na área contábil, fiscal, financeira. E a parte da captação de recursos, então como que a gente pode amenizar? Se você tiver uma boa organização financeira e uma visão de longo prazo, você se prepara. Você mesmo vai captar o seu recurso, você vai se organizar para fazer o investimento, a expansão que você precisa. E assim você vai depender menos do recurso de mercado. Ou também, mesmo que você precise de um recurso de mercado, isso vai estar dentro do seu orçamento, do seu planejamento. Sempre alinhado com o fluxo de caixa. E agora que nós chegamos ao final desse vídeo, eu vou te convidar a deixar aqui nos comentários pra gente um retorno se essas dicas te ajudaram, se fez algum sentido para você. E claro, como sempre, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou pode entrar em contato com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo.